castelo de contos de fadas se ergue das majestosas montanhas da Baviera, na Alemanha, envolto de segredos e mistérios, alguns jamais respondidos. Mas por trás da grandiosidade das suas torres e salões reside uma história que transcende os limites do tempo, talvez até da realidade e também da sanidade. Dois corpos são encontrados afogados num lago e ninguém sabe dizer o que realmente aconteceu. Prepare-se para adentrar em um mundo de encanto e mistério, onde a realidade se mescla com a fantasia. Seria o rei mesmo um louco? Ou um homem cuja mente era um portal para um reino de sonhos e beleza? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever, assim não perde nenhuma das histórias que rolam por aqui e são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Bem-vindos ao mundo misterioso e encantado do rei Ludwig II da Baviera, o Rei Louco. Em 13 de junho de 1886, o rei Ludwig II e um médico psiquiatra, Dr. Bernhard von Gulden, são encontrados sem vida no lago Starnberg, na Baviera, Alemanha. No dia anterior, o Dr. von Gulden havia ido até o castelo de Neuschwanstein porque o rei Ludwig II estava enfrentando crescentes problemas de saúde mental e seu comportamento excêntrico e gastos extravagantes haviam gerado preocupações entre seus assessores e autoridades do governo. Foi então que o Dr. von Gulden escreveu um relatório e foi naquele dia até o castelo para interditar o rei por causa da sua saúde mental. As autoridades haviam determinado que Ludwig II não estava apto para governar e que seria necessário tomar as atitudes necessárias para sua remoção do trono. No entanto, como já disse, esse encontro entre Ludwig II e o Dr. von Gulden terminou de forma trágica, com ambos sendo encontrados sem vida no lago Starnberg, sob circunstâncias muito misteriosas, próximo ao castelo de Berg, local onde Ludwig foi confinado após ser retirado de Neuschwanstein. As teorias em torno do que teria acontecido variam. A causa oficial declarada foi afogamento, mas ainda hoje há especulações e debates sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Bom, mas fosse qual fosse a realidade, ela representou um fim trágico e chocante para uma vida que havia começado tão magnificamente 41 anos antes desse dia. E é para lá que nós vamos agora. Em 25 de agosto de 1845, toques de sinos e tiro de canhões anunciavam o nascimento do primeiro filho do príncipe herdeiro Maximiliano da Baviera e de Maria, sua esposa. Começaram chamando o bebê de Otto, depois mudaram para Ludwig o nome do seu avô, o rei Ludwig I da Baviera. Rei esse que teve que abdicar ao trono 3 anos depois disso devido a um escândalo que ele se meteu ao se envolver com uma dançarina chamada Lola Montez. Foi assim que Maximiliano teve que subir ao trono, o que tornava o pequeno Ludwig, querendo ou não, o primeiro herdeiro na linha de sucessão. Um irmão mais novo de Ludwig nasceu no mês seguinte e acabou sendo batizado com a primeira opção de nome que dariam a ele, que era Otto. Como era costume, na época, os dois príncipes tiveram que ter uma disciplina rígida e receber uma educação particular rigorosa. Ludwig se sentia entediado com quase todas as disciplinas. O único tema que ele se interessava era quando uma governanta francesa contava para ele histórias do rei Luís XIV e de seu magnífico palácio de Versalhes. Os seus dias mais felizes eram quando estavam no castelo Hohenschwangau, com vista para o lago nos Alpes Bávaros, que ficava a 90 quilômetros a sudeste de Munique. Ali ele lia suas sagas germânicas ou vagava pelos bosques, imerso em seus sonhos,
Logo aí definiu como objetivo da sua vida construir palácios que pudessem competir como adversários do magnífico Palácio de Versalhes. Um esboço que fez aos 14 anos representava um castelo de ameixas extravagantes e levantava-se sobre um lago no qual flutuava um cisne quase tão grande quanto o próprio castelo. Em 10 de março de 1864, à beira de completar 19 anos, Ludwig se tornou rei com a morte prematura de seu pai. Sua mãe, a rainha Maria, escreveu em um de seus diários que Max havia partido cedo demais e que sabia que o filho não estava preparado para assumir o trono. Mas o povo simplesmente se encantou pela ideia do príncipe encantado que viraria rei. Observavam Ludwig no cortejo fúnebre de seu pai com um tom de adoração. Ele era bonito, alto, esguio, de cabelo espesso, escuro e ondulado e dono de penetrantes olhos azuis. Ele tinha uma aparência andrógina e mantinha uma postura impecável de uma graciosidade apaixonante. O povo nem se importava se parecesse orgulhoso ou arrogante, estavam rendidos pelo novo monarca. O que um rostinho bonito não é capaz de fazer, não é mesmo? As mulheres suspiravam quando ele passava, atiravam flores à sua carruagem aberta e escreviam sonetos que eram enviados à residência real. A dúvida que não queria calar era quem seria a sortuda esposa do rei Ludwig II. Afinal, como rei, ele tinha o dever de se casar e dar um herdeiro ao trono. Nos princípios de 1867, a sua escolhida foi anunciada e seria sua linda prima Sofia. O país pareceu gostar da ideia. Em pose formal para os fotógrafos, ele e Sofia formavam um lindo casal. Mas o casamento que estava marcado para agosto foi adiado para outubro e o noivado foi bruscamente quebrado pelo rei alguns dias antes do dia marcado para a cerimônia. Nesse ponto, o jovem rei Ludwig II, acabando com os sonhos e as expectativas de contos de fadas das pessoas, confessou a um cortesão que preferia se afogar no lago Alpino do que se casar. Parece que palavras têm poder, não é mesmo? Ludwig não fazia questão de manter segredo do seu desprezo pela vida da corte em Munique e, conforme os anos foram se passando, passava cada vez mais tempo em uma ou outra das suas casas que ficavam nas montanhas. Ele era mais conhecido por seu amor pelas artes, especialmente pela arquitetura e pela música, do que por suas ambições políticas. Para jantar, preferia a companhia de 2 bustos esculpidos em pedra de Luís XVI e Maria Antonieta, decapitados na Revolução Francesa, do que a companhia de convidados humanos. Ele explicava que as estátuas só apareciam quando eram convidadas e que podia mandá-los embora a hora que fosse conveniente. Um outro costume peculiar de Ludwig é que ele trocava o dia pela noite. Costumava ir dormir ao meio-dia, acordava à meia-noite, daí então saía em longos passeios solitários através das neves alpinas num trenó com ornamentos dourados, puxado por 4 cavalos brancos. O teatro da corte encenava apresentações elaboradas onde ele era o único espectador. Em sua vida amorosa, depois do breve ensaio de romance com sua prima Sofia, ele foi se conhecendo melhor e percebeu que preferia a companhia de outros rapazes. Em um dos seus diários, que ele havia escrito numa mistura de alemão, francês e latim, ele revelava a agonia das tentativas aparentemente frustradas para reprimir sua verdadeira sexualidade. Se ainda é difícil hoje, em 2023, imagina nessa época onde isso nem era visto como uma situação aceitável. Mas enfim, mesmo as suas relações com outros rapazes foram passageiras, exceto uma delas que foi a relação que manteve com seu escudeiro principal, Richard Horning, que teria durado por volta de 20 anos. E, ao que dizem, o rei afirmou que o casamento de Horning havia lhe causado mais dor para suportar do que a Guerra Franco-Prussiana. Em julho de 1870, a França declarou guerra à Prússia, tendo sido rapidamente derrotada por uma combinação de estados alemães, e entre eles estava a Baviera, região onde Ludwig reinava. O chanceler Bismarck da Prússia conseguiu que Ludwig fizesse um apelo no sentido da formação de um império alemão, dirigido pelo rei Guilherme I da Prússia. Embora a relação entre esses dois fosse bem complexa e muitas vezes tensa, conseguiram entrar em um acordo onde Ludwig manteria um exército e serviços diplomáticos próprios,
continuaria a emitir selos e cunhar suas moedas, ou seja, a Baviera manteria a sua autonomia e Ludwig continuaria governando seu próprio território, embora estivesse agora dentro da estrutura geral do Império Alemão. Mas daí, como a independência da Baviera ficou um pouco mais limitada, ele tinha menos obrigações, mas ele não se importou nem um pouco com isso, acredito até que ele tenha gostado, porque como vamos ver que os seus planos estavam em coisas totalmente diferentes e distantes da política. No verão de 1867, em visita à França, ele finalmente pôde conhecer o Palácio de Versalhes, e isso só reavivou seus sonhos de construir um castelo igualmente monumental. Foi assim que Ludwig II construiu não só um, mas 3 castelos: Neuschwanstein em 1869, Linderhof em 1870 e Herrenchiemsee em 1878. Mas desses 3, apenas Linderhof seria concluído com Ludwig ainda com vida. Esses castelos de contos de fadas, por vezes classificados como vulgares, artificiais, exóticos e com uma mistura anárquica de estilos arquitetônicos, era para Ludwig os lugares onde ele podia se esquecer que era rei. Talvez a construção mais representativa das tendências de ostentação de Ludwig seja o castelo de Neuschwanstein. Uma coincidência muito maluca é que eu, desde criança, quando soube da existência desse castelo, eu sempre fiquei maravilhada com ele. E quando me deparei com essa história e descobri que era sobre o rei desse castelo, eu fiquei em choque. Fiquei com um sentimento de reencontro com sonhos de infância de conhecer um castelo. Aliás, Castelo de Contos de Fadas mesmo, e foi ele que inspirou o desenho do Castelo da Cinderela. É um castelo impressionante, foi construído no alto de um rochedo, dominando completamente a paisagem, incluindo Hohenschwangau, que foi o castelo de seu pai, onde Ludwig passou a infância. E está situado aos pés dessa mesma montanha onde o castelo de Neuschwanstein foi construído. O maestro Richard Wagner descreveu esse castelo como uma réplica dos castelos medievais que constituíram os cenários das óperas que ele tanto admirava. Havia um auditório de 2 andares no estilo de uma basílica bizantina, mas aí onde seria o altar seguia um trono. Grande admirador das artes, também construiu uma galeria de menestréis, que é o local apropriado para os músicos se apresentarem. Também o escritório de Ludwig no 4º andar, uma gruta artificial completa com uma queda d'água e uma lua interior. Ludwig certa vez disse a Wagner que Neuschwanstein era o lugar onde os deuses ultrajados teriam a sua vingança e descansariam com ele no cume, refrescado pelas brisas celestiais. O segundo castelo, Linderhof, começou como um anexo de um só quarto a um simples sítio de caça no vale a cerca de 25 quilômetros a oeste de Neuschwanstein. Mas não demorou muito para que Ludwig se deixasse obcecar pelo sonho de recriar na Baviera uma réplica do Grand Trianon, o elegante pavilhão real que se erguia entre os jardins como um satélite de Versalhes. Um dia ele escreveu a um amigo que era essencial criar paraísos destes santuários poéticos onde poderiam esquecer por momentos da época terrível em que viviam. Linderhof, um edifício compacto de pedra branca, adornado com estátuas colocadas em nichos na fachada e ao longo do telhado. Apesar da fachada ser bem ornamentada, era bem mais sóbria em comparação com o interior do castelo, com salas revestidas em ouro, espelhos, porcelana e pedras semi-preciosas. Nos jardins, Ludwig quis uma gruta artificial na qual se entra por uma porta disfarçada nos rochedos e em cujo lago em miniatura o rei passeava num barco a remo conduzido por um criado. E por fim, o projeto culminante de Ludwig, a sua loucura, como chamavam os seus críticos mais céticos, foi Herrenchiemsee, construído sobre uma ilha do maior lago da Baviera, 75 quilômetros a oeste de Munique. Ali, Ludwig concretizou seu sonho de replicar Versalhes de Luís XIV. Isso incluía a famosa Sala de Espelhos,
Rei Kingsley custou 16 milhões de marcos, mais do que Neuschwanstein e Lindenhof juntos, e foi deixado incompleto com a morte de Ludwig. Aliás, ele só passou ali, de fato, 10 noites no outono de 1885. Para os súditos de Ludwig II, ele passou de admirado e digno de devoção para um homem misterioso. Apareceu em público pela última vez em Munique, em agosto de 1875. Lá em 1880, pressionado a visitar a capital no 700º aniversário do domínio da Baviera pela sua família, ele disse que não iria, que não poderia nunca mais sair da sua concha, e para os seus ministros essa reclusão era uma causa crescente de preocupação. Outro motivo de preocupação eram os seus projetos de construção sem limitações financeiras. Embora ele recebesse uma pensão anual de 4,5 milhões de marcos, na primavera de 1884, devia 7,5 milhões de marcos ao Tesouro do Reino, e um ano depois essa dívida aumentou para 14 milhões de marcos. Em uma ocasião, o ministro das Finanças aconselhou o rei a diminuir esses gastos, o que além dele não aceitar, ainda pediu outro empréstimo de 20 milhões de marcos. Neuschwanstein e Rei Kingsley nem estavam acabados e ele já estava com planos de erguer mais um ou dois outros castelos. Quando teve seus pedidos negados pelo próprio governo, apelou a monarcas europeus para conseguir empréstimos e, como garantia, oferecia a eles as propriedades da própria família na Baviera. Numa ocasião, sugeriu que contratassem ladrões para assaltar os bancos de Frankfurt, Berlim e Paris, e chegou a ameaçar desenterrar o corpo do próprio pai para dar um puxão de orelhas por ele não ter deixado de herança uma fortuna mais adequada. E daí, além das suas manias megalomaníacas de construções, Ludwig começou a exibir outros e mais alarmantes sinais de instabilidade mental. Em alguns momentos estava calmo e alegre, e de repente esses momentos se transformavam em fúria incontrolável. Começou a dar ordens que funcionários que não cumprissem suas obrigações fossem açoitados, torturados, presos, exilados para a América e até decapitados. Mas ninguém cumpria essas ordens absurdas, e ele nem procurava saber ou se importava se as sentenças não eram executadas. Se em algum momento ele perdia a cabeça e acabava agredindo fisicamente um de seus criados, o procurava mais tarde para recompensá-lo com presentes caros ou dinheiro. Passou a ser desleixado com a sua aparência, que volta e meia tentava compensar contratando um cabeleireiro para que ondulasse o seu cabelo. Ninguém podia se aproximar a menos de 45 centímetros, nem era permitido olhar para os alimentos que eram servidos. Mais tarde, instalou no seu quarto um móvel especial para que pudessem servir sua refeição sem que ele tivesse que ver ninguém. Finalmente caiu numa reclusão total a ponto de dar ordens por detrás das portas fechadas e a se comunicar com os ministros, a quem chamava de corja, vagabundos, vermes, apenas por escrito. Muitos documentos oficiais não eram assinados e até mesmo se perdiam. Ainda tinha momentos de lucidez autocrítica onde reconhecia ser uma pessoa muito difícil e que por nada nesse mundo gostaria de ser um ministro do seu próprio governo. Seus passeios a cavalo ao luar com os criados continuavam e acabavam frequentemente em piqueniques, mesmo havendo neve no chão, e em brincadeiras infantis que duravam até o amanhecer. Ouvia vozes e tinha conversas hilariantes consigo mesmo. Também tinha algumas manias, como quando entrava em Lindenhof, de abraçar uma coluna. Nos passeios fazia reverência a uma certa árvore e cumprimentava cerimoniosamente uma cerca viva. No início de 1886 já estava claro que algo deveria ser feito em relação ao rei Ludwig. Sua dita loucura vinha se agravando e piorava cada dia mais. Havia, porém, um grave problema na sucessão. Como ele não teve nenhum filho, o próximo na linha seria Otto, seu irmão mais novo. Mas na época da Guerra Franco-Prussiana, o príncipe Otto também começou a mostrar sinais de demência. Ele teve episódios onde se comportava como um animal, dizia coisas absurdas, voltava a agir como se nada tivesse acontecido, até que chegou a perder a razão completamente, a ponto de ser internado em 1875 com demência incurável. Apesar disso, louco por louco, os ministros decidiram que Otto seria o rei mesmo assim, ainda que apenas no nome, e o poder, na verdade, iria para o seu tio, o príncipe Luitpold,
de 65 anos, a quem seria confiada a regência do reino. Mas primeiro tinham que afastar Ludwig. Para isso, persuadiram um eminente psiquiatra, o Dr. von Guden, a desempenhar a dolorosa missão, segundo as suas próprias palavras, de declarar louco o rei da Baviera. E foi esse o motivo que levou o Dr. von Guden ao castelo Neuschwanstein naquele dia trágico. Mas antes desse dia, reuniram provas dos antigos e atuais membros da Casa Real. O Dr. von Guden apresentou em 8 de junho de 1886 um relatório de 19 páginas que dizia que Sua Majestade se encontrava num estado muito avançado de perturbação mental e concluía dizendo que sua doença deveria ser declarada incurável, dando como certo que não havia possibilidade de melhora e que sua sanidade mental iria continuar se deteriorando. Assim, uma vez que esse estado duraria para o resto da vida de Ludwig, ele deveria ser considerado incapaz no exercício do governo. Mas todo esse relatório do Dr. von Guden ele escreveu sem sequer ter examinado pessoalmente o rei. Ele achou uma boa ideia se dar por satisfeito, recebendo apenas informações através de terceiros. E por fim, qualquer coisa boa que foi dita a respeito de Ludwig, pois havia muitos criados que atestavam os seus atos de bondade, foram completamente descartados. Apesar de todas essas questões de sanidade entre os camponeses, ele continuava a ser uma figura amada, ainda que visto de certo modo como estranho. Um cortesão certa vez o descreveu como tendo duas almas dentro do peito, a alma de um tirano e a alma de uma criança. Por volta da meia-noite do dia 9 de junho, uma comissão chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, o barão de Cryosheim, chegou ao castelo de Hohenschwangau para informar Ludwig que ele seria deposto. E ali foram informados que o rei se encontrava no seu palácio de Neuschwanstein. Como era ali bem perto, os membros da comissão decidiram adiar a desagradável missão até o dia seguinte. Ficaram por ali, aproveitaram um jantar de 7 pratos regados a 40 litros de cerveja e 10 garrafas de champanhe e depois foram dormir. Por volta das 3 da manhã, o barão Cryosheim acordou os companheiros alarmado. Acontece que um colcheiro chamado Osterheitzer havia saído às escondidas do castelo e parece que teria ido até Neuschwanstein para avisar Ludwig que ele seria preso. Através da escuridão, sob uma chuva intensa, os membros da comissão percorreram a estrada que serpenteava até o refúgio do rei, onde foram recebidos por guardas que os impediram de entrar. Logo apareceu um grupo de camponeses leais a Ludwig que ameaçaram os viajantes para que voltassem para Hohenschwangau. Só que não parou por aí. Quando retornaram e acharam estar seguros, foram presos, obrigados a voltar para Neuschwanstein. Foram trancados em quartos individuais e informados de que o rei, furioso, havia ordenado a execução de todos eles. Mas como de costume, Ludwig falava as coisas na hora da raiva e depois se arrependia. Por volta do meio-dia do dia seguinte, ele já tinha tido a sua ira transformada em resiliência, libertou todo mundo para que voltassem a Munique. E bom, daí nesse ponto Ludwig começou a ficar paranoico, perguntou ao seu cortesão o que ele deveria fazer. Esse disse que ele deveria procurar o apoio do povo, aparecendo pessoalmente na capital, ou que devesse fugir, cruzando a fronteira para a Áustria. Mas Ludwig não gostou dessas ideias e pediu veneno, que claramente foi negado. Aí ele pediu a chave da torre porque pretendia se atirar de lá de cima. Mas logo ele desistiu desse plano e disse que preferia a morte por afogamento, porque se ele se jogasse da torre, ele ficaria desfigurado. O criado, nesse momento, já estava completamente desnorteado. Disse que havia perdido a chave da torre e nisso Ludwig pediu que lhe trouxessem champanhe e começou a se embebedar. Foi então que chegou uma segunda comissão, chefiada pelo Dr. von Guden, nas primeiras horas do dia 12 de junho. Com a colaboração de um dos criados, o rei foi atraído até as escadas da torre, onde foi preso por guardas de um sanatório de Munique. O Dr. von Guden, ao conversar com o rei Ludwig, disse a ele que aquela era a missão mais triste que ele teria de cumprir na sua vida, mas que era para o seu próprio bem, devido ao seu estado mental. Ao que Ludwig o questionava como ele poderia ter diagnosticado sem nunca o ter examinado pessoalmente.
mas o doutor disse que devido ao número de provas que ele havia reunido, não era necessário nenhum exame. Por volta das 4 da manhã, o rei, mortalmente pálido, se despediu de todos os seus fiéis criados em Neuschwanstein e subiu a uma carruagem na qual tinham sido retiradas as maçanetas internas das portas para que ele não fugisse. E no lado de fora, à frente e atrás sentavam-se os funcionários do sanatório. Partiram dali para o castelo de Berg, uma viagem de 8 horas. A carruagem foi escoltada por uma outra que vinha à frente e mais uma atrás. Esse palácio de Berg, junto ao lago, tinha sido convertido no cárcere real de Ludwig, com grades de ferro por fora nas janelas dos aposentos do rei e orifícios de observação nas portas. Ludwig pareceu aceitar tudo com bastante calma e retirou-se depois do almoço, pedindo que o acordassem como de costume à meia-noite. Essa ordem foi ignorada e ele pareceu bem irritado quando acordou naturalmente durante a madrugada. Embora Ludwig não tivesse autorização para assistir à missa daquele domingo, o Dr. von Guden concordou em acompanhá-lo num passeio durante aquela manhã do dia 13. 2 enfermeiros seguiram a uma certa distância. O Dr. von Guden ficou tão contente com seu paciente naquele primeiro passeio que combinou mais outro para tarde e dispensou os enfermeiros, o que se revelou um erro fatal, porque afinal, sem explicações, misteriosamente depois disso os 2 foram encontrados afogados no lago. Como não houve testemunhas do que teria acontecido a Ludwig e ao Dr. von Guden, a verdadeira história jamais será conhecida. E aí vieram várias teorias da conspiração. Um dos biógrafos do rei chegou à conclusão que Ludwig teria tirado a vida do psiquiatra e depois a sua própria vida. Acreditava que ele não estava insano, mas que tinha plena consciência do que teria que enfrentar, além da desgraça e do cárcere, e isso era demais para ele. Uma prima de Ludwig, a imperatriz Isabel da Áustria, observou com tristeza que ele não era louco, que não passava de um excêntrico vivendo no mundo de sonhos e que poderiam ter o tratado com mais delicadeza e talvez assim tivessem poupado esse fim tão terrível. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Esse castelo em particular desperta em mim um certo apego afetivo. O castelo Neuschwanstein, com toda a sua beleza e grandiosidade, capturou a minha imaginação desde a infância, quando eu li sobre ele numa enciclopédia que o meu irmão comprou e a gente chamava de livrão. Cada detalhe arquitetônico e paisagístico me encantou e alimentou a minha admiração por essa magnífica construção, que parece mesmo um castelo de contos de fadas. Jamais imaginei que um lugar que sempre me encantou tanto carregasse uma história tão cheia de peculiaridades, o que transforma o lugar em algo ainda mais fascinante. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram para tentar desvendar as circunstâncias por trás do fim do rei Ludwig. Alguns sugerem um combinado entre os 2 de se afogarem. Outros falam num possível crime, ou até mesmo que Ludwig teria simulado sua morte e fugido para viver uma vida anônima. Aliás, essa é a minha teoria favorita. Essas teorias apenas aumentam o fascínio em torno de Ludwig II, alimentando nossa curiosidade sobre sua vida e personalidade intrigante. É um lembrete de que, por mais que busquemos respostas, algumas histórias vão permanecer envoltas em mistério, e fica para nós apenas os espaços para serem preenchidos com nossas especulações e interpretações. Quanto a Ludwig II, o que ainda hoje chamam de o Rei Louco, não consigo pensar que ele foi apenas uma figura de loucura. Era um homem diferente, reservado, incompreendido e sonhador, que foi obrigado a reprimir seus sentimentos e desejos por não serem aceitáveis. Viveu em um mundo que muitas vezes rotula pessoas assim como loucas, mas que de verdade ele só tinha mesmo um espírito visionário que se destacava. Ele encontrava refúgio em sua imaginação e expressava seu amor pela arte e pela beleza por meio de grandiosas construções. Seus sonhos e visões extravagantes eram frequentemente interpretados como sinais de insanidade, quando na verdade eram uma manifestação da sua sensibilidade e criatividade únicas. E a história está repleta de indivíduos brilhantes e visionários que foram incompreendidos em seu tempo. O legado que ele deixou vai muito além de tudo isso. O castelo de Neuschwanstein continua a encantar e a maravilhar visitantes, sendo um testemunho duradouro do espírito de um homem que transcendeu as limitações impostas por uma sociedade que muitas vezes rotula e estigmatiza.
Ludwig II estava acima de qualquer noção simplista de loucura. Que possamos aprender com a sua história, valorizar aqueles que ousam sonhar de forma diferente e apreciar a beleza que esses espíritos visionários podem trazer ao mundo. Como diz a frase do meu filme favorito, são tempos difíceis para os sonhadores. E essa frase nunca perde o efeito em qualquer tempo. Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história. Deixem também nos comentários a sua própria teoria do que vocês acham que deve ter acontecido. E, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as demais informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde foi baseado o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história!